Will, muito bem-vindo novamente, um prazer falar contigo. Eu acho que a gente poderia começar nossa troca aqui falando sobre mais essa deliberação do Fed, que na verdade o pessoal chamava de super quarta, né? Mas que eu dizia de super não vai ter nada, porque nunca teve uma super quarta tão previsível, onde a gente já tinha certeza do que ia acontecer tanto com os juros aqui quanto no Brasil. Inclusive as entrevistas e depois as atas do Fed, em particular do Powell, que ele é quem se comunica ali, embora sejam vários presidentes que compõem o comitê, ele é que se comunica, ele que lê a ata. Uma coisa que eu sou sempre muito crítico é que alguns jornalistas e também nós economistas, alguns ficam querendo tentar fazer uma interpretação ali das palavras e o que aquilo quer dizer. E a minha visão é que é impossível ser tão crítico, porque aquilo é feito por um redator, lógico que o Powell valida, mas às vezes não tem nada ali implícito, né? Mas queria saber a sua leitura e, por fim, antes de passar a bola para você, essa expectativa ansiosa do mercado de ficar tentando calibrar quando vai ser a redução. Eu também acho que é prematuro, os sinais ficam oscilando e o pessoal fica falando junho, julho, quero ouvir sua opinião. Eu acho que facilmente isso pode demorar um pouco mais se os números não favorecerem. Boa. Bom, excelentes pontos, que nem tu comentou muito bem, Bruno. Prazer estar aqui conversando com vocês novamente. A gente teve um evento que ele foi bem relevante, né? Quando o presidente do Banco Central americano ele fala, o mundo para ouvir. Né? Isso porque a taxa básica de juros americana ela é considerada a taxa livre de risco. Pois é, outro programa a gente pode discutir se é livre de risco ou não, são outros 500, mas dado que o dólar é a referência global, ela acaba sendo uma taxa de referência para todos os outros países. Você veja que o Roberto Campos já comentou mesmo que até o espaço de corte de juro no Brasil ele fica limitado se o juro nos Estados Unidos eles não caírem, né? E por isso fica todo mundo tentando adivinhar se o juro vai cair ou não, ou quando que vai cair ou não. E é exatamente isso que tu comentou, assim, o mercado fica tentando, mercados, economistas, jornalistas ficam tentando achar ali nas entrelinhas, numa vírgula, num tom, na forma com que o Jerome Powell fala, se ele vai dar alguma deliberação, alguma direção em relação aos juros. Obviamente que ele não deu, o que ele deu, né, e reforçou e que o mercado acabou gostando, né, o S&P atingiu novas máximas, foi o seguinte: o Banco Central americano ele faz projeções econômicas, uma vez a cada trimestre ele faz isso. A última vez ele fez em dezembro e agora em março ele atualizou. E ele atualizou dizendo o seguinte: olha, a economia americana talvez vai crescer um pouco mais do que aquilo que eu imaginava em dezembro e talvez a inflação vai ser um pouquinho maior, especialmente no seu núcleo, né, que exclui alimentos e energia, vai ser um pouquinho maior do que eu falei em dezembro. Ok, qual que seria a conclusão lógica? Poxa, talvez a gente vai ter menos cortes de juros. Só que não. Nas projeções de juros, o Fed manteve a projeção aquela dos 4,6 lá para o final de 2024, que mais ou menos implícito aí 3 cortes potenciais de juros em 2024. Na entrevista, o Powell tentou, obviamente, defender o dele, como sempre, de que o Banco Central continua muito preocupado com a inflação, cuidando da inflação, que os dados recentes sugerem essa cautela, que precisa ter mais dados olhando para frente. Mas essa projeção de juros inalterada, mesmo com mais crescimento, e tiveram duas falas dele, uma que ele falou o seguinte: mesmo com o mercado de trabalho forte, eventualmente há espaço para cortar juros, e que essa inflação agora de janeiro e fevereiro, que foi acima do esperado, ela talvez tenha sido decorrente de efeitos sazonais. E aí o mercado se apegou a isso, gostou com a ideia de que não vai cortar juros em junho. Ele não falou nada disso. E a gente segue aqui sempre especulando e o mercado sempre querendo acreditar nessas coisas, né? Bom, mas uma coisa que é consenso é a importância da inflação ser combatida, é benéfica para todos. E a minha única preocupação pessoal é que a gente não esteja entrando num ciclo semelhante aos anos 90, que a inflação não era alta, mas era persistente e demorou anos para conseguir ser superada, ser vencida.
espero que a gente não esteja entrando na mesma dinâmica. Não, esse é realmente a preocupação, né? E por que esse fantasma com a inflação? Nós brasileiros talvez não precise nem explicar, né? A gente entende muito bem. A inflação, ela basicamente vai corroendo o poder da moeda, né? O poder de compra da moeda. A inflação projetada aqui nos Estados Unidos, projeta ali na casa de 2,5 a 3, mas e se eventualmente vier mais para 3, sendo que a meta é 2, né? Ou seja, está bem longe, foi exatamente o que você falou, vai tendo uma inflação de 3% entra ano, sai ano, a moeda vai perdendo o poder de compra, né? É um pouco daquilo que a gente vê no Brasil, né? Aquela relativização da meta é muito perigosa, né? O Focus projeta 4% de inflação no Brasil, mas a meta é mais para baixo, deveria continuar com dose de juros forte, né? Mas aí tem toda uma crítica de toda a sociedade em relação aos juros hoje no Brasil. Mas combater a inflação é a missão do Banco Central e ele tem que ser o guardião da moeda, guardião contra exatamente o dragão, né, da inflação que a gente conheceu bem na década de 80 ali, início de 90. Os últimos anos não têm sido fáceis para uma empresa listar na bolsa, abrir seu capital, fazer o IPO. A gente teve, depois ali de 2019, 2020, pandemia, quando as coisas pareciam estar normalizando, veio o conflito Rússia-Ucrânia, e tudo isso vai criando instabilidades e desconfortos que, imagina, se você tem um grande acontecimento, uma grande realização para ser feita, você sempre espera o melhor cenário, o melhor momento, aquele dia de sol, e o mercado vem, embora ele tenha prosperado muito, em especial os índices, tanto Nasdaq quanto Dow Jones, embora o mercado tenha andado muito, a gente sente que isso criou uma falta de regularidade e frequência de bons IPOs e de grandes IPOs. E a gente trocou mensagens e você destacou, mas eu quero deixar você falar de uma empresa que está com 70% de valorização. Conta para mim. Exato, Bruno. A Reddit, não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar, talvez vocês vão se lembrar da época da GameStop, as meme stocks. Reddit são aqueles fóruns onde muitas pessoas se juntavam para conversar um pouco sobre ações e tudo mais. E, bom, a Reddit foi uma empresa que surgiu há 19 anos atrás, não tem nem 20 anos, e que conseguiu fazer o seu IPO, buscar o seu lugar ao sol, aí, que nem o Bruno comentou, seu IPO na Bolsa Americana, sendo avaliada aí posteriormente ao primeiro dia de alta, no qual ela subiu 40, chegou a subir 70, depois voltou um pouco, gerou aquele frenesi inicial, e acabou subindo, fechando com uma alta aí de mais de 48% no primeiro dia, sendo avaliada em 8 bilhões de dólares. Bom, eu acho que ponto relevante aqui, primeiro é que você começa a ter uma nova safra de IPO, você começa a ter empresas abrindo capital. Tradicionalmente isso acontece quando o mercado está mais otimista, está aberto a tomar riscos, novos riscos, né? Porque, querendo ou não, uma empresa nova, um IPO, né? Uma oferta pública de ações, é diferente de você investir numa empresa que está lá 30 anos pagando dividendo, por exemplo, que todo mundo já conhece. Não é o caso da Reddit. A Reddit conseguiu alcançar ali cerca de 800 milhões de dólares de receita, mas ainda encontra dificuldade para ser lucrativa. É mais uma daquelas novas empresas ou das empresas de uma nova tecnologia que surgem, mas ainda tem uma dificuldade de criar um modelo de negócio economicamente viável ou economicamente lucrativo. Que não é... Tem algumas que são assim, tá? Diga-se de passagem. Eu tenho 3 perguntas. Você sabe por que ela demorou tanto para abrir o capital, já que ela existia há tanto tempo? A segunda pergunta é, majoritariamente a receita dela é só propaganda, são anunciantes? E a terceira pergunta, responde as duas, que a terceira eu esqueci, mas eu já lembro. Vamos lá. A questão é que é o seguinte, o modelo de negócio, a Reddit, ela surgiu não como uma empresa, ela surgiu como uma ideia do seu fundador e o negócio foi meio que se tornando uma empresa, essa que é a verdade. Basicamente, assim, um site onde pessoas entram lá, você tem um fórum onde elas podem trocar ideias, mensagens, e esse negócio foi crescendo, evoluindo, ao ponto de, eventualmente, quando você chega no Google e digita lá alguma coisa, você acaba caindo num fórum da Reddit. E você acaba tendo respostas, porque conseguiu atrair bastante gente com conhecimento, gente que muitas vezes não tem tanto conhecimento, mas coloca lá suas opiniões e seu conhecimento lá.
Mas esse negócio foi acontecendo, muito menos exponencial do que outras mídias sociais que a gente vê, como o TikTok, enfim, o próprio Instagram ou tudo mais, mas ela foi acontecendo. Existia a perspectiva de fazerem um IPO em 2021. Perderam aquela janela, né? O S&P estava nas máximas de novo, aí veio 2022, bolsa para baixo, 23 ainda muita dúvida, muita incerteza, e agora conseguiram. Diga-se de passagem, em 2021 a empresa chegou a ser avaliada em 10 bilhões de dólares. No IPO ela veio a quase 7 e depois da alta está em 8 bilhões de dólares. Né? Então o valor já chegou a ser avaliado um pouquinho mais. Né? E esse foi o primeiro IPO de uma rede social depois do Pinterest. Em 2019 o Pinterest abriu capital e agora o Reddit foi a segunda. Modelo de negócio, sim, é a questão da publicidade, mas ela tem algumas parcerias com algumas empresas também para ser uma solução de fóruns e discussões ali. E tem alguns planos, né? Eles captaram aí 500 milhões de dólares para, em tese, melhorar a companhia. Né? E a terceira que eu tinha esquecido é em quanto tempo ela se valorizou tanto assim? Eu não acompanhei que dia ela abriu, quanto tempo para essa valorização de 70%? Não, claro. Então, Bruno, ela chegou a bater 70% no dia que ela abriu. E aí depois, no mesmo dia, né, ela chegou a cair. É aquela ação extremamente volátil. Eu acho que um ponto que contou a favor dessa primeira valorização, né, ela abriu capital na quinta-feira, tá? Nesse primeiro dia ela teve toda essa volatilidade, chegou a subir 70% e fechou com 48% de alta, e na sexta-feira caindo 4%. O que ajuda é que tem muita gente de varejo que conhece a empresa, muitos investidores de varejo que usam, os investidores que usavam isso na época para conversar sobre as chamadas meme stocks, a GameStop é uma delas, por exemplo. Muita gente trocava essas ideias sobre ações lá nos fóruns da Reddit, então eu diria que essa valorização inicial talvez tenha um pouco a ver, bastante a ver com o varejo, que normalmente aqui nos Estados Unidos não consegue participar do que a gente chama no Brasil do processo de book building. Né? O investidor de varejo ele consegue comprar a ação no primeiro dia de negociação, que foi na quinta-feira, e aí a gente viu toda essa alta que o papel apresentou. E para a gente fechar, a Apple agora envolvida nesse imbróglio aí jurídico, sendo atacada pelos outros grandes players de tecnologia, por um assunto que eu confesso que, lendo diferentes matérias, assistindo diferentes conteúdos, ainda não ficou absolutamente claro. Porque se ela é a proprietária do iPhone, ela tem o direito de orquestrar como ela quer que os aplicativos sejam vendidos ali ou licenciados para a base dela. Mas isso está gerando um questionamento enorme. Qual que é a sua visão em relação a isso? Bruno, a gente não combinou, mas eu estava curioso em saber a tua opinião exatamente sobre isso, porque eu também eu vejo dessa mesma forma. E até quem estiver nos assistindo, depois pode deixar comentários, me procura nas redes sociais, lá, @WillCastroAlves, e me fala se você tem uma visão diferente, mas a visão que eu tenho também é por aí, Bruno. É aquela coisa, vou montar uma padaria, minha padaria vai muito bem, e aí tem um cara que quer vender o pão dele dentro da minha padaria, para competir e acabar com o meu pão, ou eventualmente vender mais o pão dele do que o meu. Por que eu tenho que dar espaço na minha padaria? Tô sendo bem, talvez, literal, grotesco até no meu exemplo, mas é mais ou menos por aí. A Apple construiu um mercado, a Apple construiu um ecossistema, todo mundo gosta, todo mundo usa. E agora, alguns burocratas, junto com outros lobistas por trás, vêm e dizem o seguinte: não, peraí, você não pode ter o monopólio do teu sistema. Pô, como assim? Eu não posso ter o monopólio do meu sistema? Me parece, e de novo, eu gostaria de ver os outros pontos de vista, mas do que eu li, eu entendo dessa forma. A Apple teria o direito de fazer isso. Obviamente que tem desenvolvedores que querem criar seus apps para competir com os apps da Apple e não conseguem colocar na plataforma da Apple. Mas, ora, talvez seja direito da Apple em escolher, né? Já que ela oferece, eventualmente, aquele serviço, aquele sistema no seu app, por que não ela simplesmente fechar o seu ecossistema? A defesa, do outro lado, fala muito da questão do livre mercado, né? Mas livre mercado dentro do seu ecossistema, né? Poxa, então eventualmente cria e aí é uma discussão ampla, né? Que eventualmente pode pegar o próprio Google também, que acaba tentando fechar um pouco as portas, menos do que a Apple no seu sistema Android.
Enfim, é uma discussão que eu também estou tentando aprender a entender para entender o outro lado da moeda. O fato é que a gente pode esperar anos aí de batalha jurídica. Eu acho que não vai se resolver tão cedo, mas a minha visão é exatamente essa. É como você entrar numa grande cadeia que vende sanduíche e que tem uma parceria com uma marca de bebida e você falar que você quer a bebida da outra marca, né? Então tem duas grandes fabricantes de cola no mundo. E se você vai na Disney, você tem só um tipo de cola lá, você não tem os dois tipos. Seria um absurdo se as pessoas não pudessem usar outro aparelho, por exemplo, nos Estados Unidos, que não fosse o iPhone, mas o mercado é livre. Se você não está satisfeito com a Apple Store, que não é o caso, porque tem mais esse ingrediente, os consumidores não veem isso como um problema. Você poderia então ir para Android e usar a Google Store. Enfim, eu tenho a mesma visão. Acho que a gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos. Que o pessoal vê a valorização astronômica da Apple, né? O valor de mercado dela e tudo aquilo que ela conquistou. Aí os caras começam a ficar incomodados e querem arranjar alguma coisa, né? Então estão criticando a Apple aí de práticas anticompetitivas. Mas, poxa, então vai lá e cria um outro sistema e compete com o sistema deles, né? Grosso modo seria um pouco isso. A Apple criou esse mercado, Steve Jobs criou um negócio chamado iPhone, né, quando ele vem na apresentação lá com um celular sem nenhuma tecla, muita gente criticou, eu lembro que tinha vídeo de pessoas criticando, a própria BlackBerry não acreditou que celular sem tecla não vai funcionar esse negócio. Poxa, e esse negócio foi avançando, você pode criar um novo aí eventualmente e tentar competir, né? É por aí. Sem dúvida. Muito obrigado pelo papo, é sempre muito bacana trocar com você e daqui 1-2 semanas vou sair de Nova York, vou visitar Miami e a gente vai se ver e tomar um café. Obrigado pelo papo. Combinado, Bruno. Abraço para todos.